Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Que bênção grande a gente estar aqui, adorando, louvando, estar junto em família. Bênção demais. Tenho visto algumas pessoas novas também. É uma alegria imensa tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe muito sua vida, muito mesmo. A gente quer, como igreja, lhe conhecer mais, quer lhe abraçar mais, quer caminhar mais perto de você em direção a Cristo. Só que para isso a gente precisa lhe conhecer. Então, se você tem interesse em conhecer mais do Senhor aqui em nosso meio, assim que terminar o culto, você pode procurar o pessoal lá fora e fica ali na frente com uma prancheta e você pode dar seu nome a eles e eles vão poder conversar com você e vai ser bênção demais, tá bom? Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, e a gente vai ler. É difícil ser pastor aqui nessa igreja, porque só tem fera aqui. Tem uns que vêm pregar e canta. O outro vai dar um aviso, faz um poema assim, de cordel, uma coisa maravilhosa. Rapaz, não sei fazer nada. Eu só sei dançar, fazer coreografia e não posso aqui na frente. E jogar FIFA. A única coisa que eu sei fazer é isso. Então, é muito difícil, irmão. É difícil demais. Mas vamos lá. Inclusive, alguns irmãos estavam doidos que eu pregasse no texto que a turma, os meninos diz para Eliseu assim: sobe careca, né? Versículo 23 ao 25, tem isso aí, e a turma tirou onda com Eliseu, e Eliseu disse: tá bom, quer tirar onda que eu sou careca? Eu vou orar por você. E Eliseu orou, e 2 ursas comeram 42 meninos, amém? Amém ou não? Tá aqui, irmão, tá aqui. Ele estava doido que eu pregasse desse texto. Eu disse: não posso, que fubá, quando a gente estava caminhando, a gente orou e disse: tem que ser o anterior, porque esse aqui, o pessoal não vai querer mais brincar na igreja. E aí a gente vai ler dos versículos 19 ao 22. 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Do 23 ao 25, quando você tiver dúvida e ver fubá, você pergunta para ele, tá bom? Que ele responde. Vamos ler? Você pode ler comigo, a gente lê junto assim bem forte. Se tiver alguém sem Bíblia aí, junta com alguém que está ao seu lado com a Bíblia e todo mundo possa ler. Como é que diz? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são mais e a terra é estéril. Ele disse: e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. E aqui na Tua presença, estamos reunidos, 2, 3 e tanto mais, em Teu nome, Senhor. Por isso queremos invocar a Tua presença aqui, Jesus, em nosso meio. Teu Espírito ministre mesmo ao nosso coração e a gente sai daqui abençoado pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Discernindo as fontes da cidade é o tema que a gente quer conversar hoje, desse tema maior em Elias e Eliseu, que é a vocação profética da igreja. Conversar hoje a partir desse texto aqui, é um texto em que Eliseu, começando o seu ministério,
se depara com um desafio nessa cidade, que é a cidade de Jericó, onde ele foi levado com Elias, como vimos semana passada, para que naquele lugar Deus levasse Elias, e ali ele ainda estava em Jericó, com alguns discípulos também, e não somente com alguns discípulos, mas com os homens daquela cidade lá em Jericó. E no pouco tempo que Eliseu passou em Jericó, um desafio de Deus chegou para ele. O texto ele é tão curto, tão prático, tão direto, tão objetivo, mas tem tanta coisa que Deus quer ensinar para a gente a partir daqui. O texto é o seguinte: está lá Eliseu em Jericó, e os homens daquela cidade, provavelmente líderes, foram até ele, sabendo que ele era um homem de Deus, disseram a ele, a Eliseu, assim: ó, o negócio está ruim, essa cidade ela é massa demais, ela é boa para a gente morar, ela é maravilhosa, no entanto, as águas estão mortas, estão estéreis, e está terrível a vida aqui. Eliseu disse: tá bom, pega lá um prato novo, não usado, bota sal nele, um elemento tão comum na casa daquela turma lá, como é na nossa casa hoje. Quando falta o sal é porque a coisa está ruim, não é verdade? Presente, um elemento tão simples, tão presente na casa da gente. E diz: enche esse prato de sal, vai lá na fonte, no manancial do rio, e você joga água, ou joga o sal lá, porque assim diz o Senhor: tornei saudáveis essas águas, de forma que a vida de Deus e a vida passou a se desenvolver naquele rio e naquela cidade. Ponto, acabou. O que é que a gente faz? Se fosse uma igreja neopentecostal, a gente ia marcar o culto do sal. E cada um ia no atacado dos presentes comprar um prato novo, que é baratinho, botar sal, vir para a igreja, e aqui a gente fazia uma oração, e ia aqui para o canal da Agamenon, e jogava o sal lá. E na hora a mídia, um jornal daquele bem tirador de onda como o Aqui, ia lá fotografar, e amanhã estaria na manchete no jornal, assim, linda, né? Sei lá, grupo de evangélicos jogam sal no canal da Agamenon Magalhães, e por aí vai. Ficou bem criativo a minha capa, não foi? De jornal. Veja que coisa. Nós não vivemos em Jericó, e as nossas demandas são outras. Até porque, embora nós ainda dependamos das águas, de água dentro de casa, a nossa relação com a água ela é muito indireta, porque nós abrimos a torneira e a água chega. Ou nós enchemos os baldes, como passei a minha vida inteira, com racionamento de água, enchia os baldes, caixa d'água, tudo, e quando faltava água tomava o banho de cuia, mas tinha água em casa para tomar banho. A gente abre a torneira e tem água. Você não pode beber aquela água, mas você liga e 30 minutos um cara entrega um garrafão de água e você tem água para beber em casa e é tranquilo. Nossa relação ela é muito indireta com a água, mas o fato é que nós vivemos numa cidade que não é Jericó, e não carecemos somente de água, mas carecemos de tantos desafios. Será que você poderia dizer que a cidade do Recife está com a sua fonte morta, estéril, sem vida? Será que você poderia dizer isso ou não? Será que quando você olha para Recife, Olinda, Camaragibe, Jaboatão, para Pernambuco, você não poderia dizer a mesma coisa assim? As fontes da nossa terra, do nosso Brasil, estão mortas, estão terríveis. Às vezes a gente se preocupa mais com as notícias do Donald Trump, que foi eleito nessa semana,
e foi o maior bafafá. Tenho certeza que foi o assunto mais falado na sua quarta-feira, como foi para mim também, que eu não aguentava mais ouvir nem falar sobre isso. Mas como é que você se sente com as coisas que acontecem na nossa cidade chamada Recife? Como é que você se sente quando se depara com um dos piores trânsitos do mundo, que é esse que nós temos aqui em Recife? Como é que você se sente quando se depara com o tamanho da violência que é aqui na nossa cidade de Recife? Quando você pega um ônibus e teme ser assaltado naquele ônibus em qualquer horário do dia, nessa cidade que a gente mora em Recife. Como é que você se sente quando escuta que jovens, adolescentes estão ocupando escolas aqui no nosso estado contra uma medida, uma PEC do governo, e uma manifestação política, num ato político? Jovens, adolescentes estão ocupando escolas aqui na nossa cidade, na cidade do Recife. Eu não estou perguntando se você é a favor ou contra, porque pouco importa nesse sentido agora a visão política, o tipo de partido ou de político que mais lhe agrada. Mas a questão é como nós nos sentimos diante de tantos desafios que nós vemos na nossa cidade do Recife. Como é que você se sente quando vai passear com sua família e vê homens e mulheres passando de mãos dadas e se beijando publicamente? Como é que você se sente quando, pelo menos uma vez por ano, parece que o inferno desce aqui na cidade e o carnaval se instala, não somente ali no Galo da Madrugada ou lá em Olinda, mas também nos bairros, como aqui no Bloco do Oiti, aqui no Espinheiro, lá em Casa Forte, Torre, em tanto bairro que tem os blocos carnavalescos e tanta coisa. Parece que o inferno desce mesmo na nossa cidade. Como é que você se sente com tamanha violência, tamanha corrupção, tamanha tristeza de gente que está ao nosso lado, na escola, na faculdade, no trabalho, e está bebendo de uma água que é morta, e está bebendo de uma água que não produz vida? E porque está bebendo dessa água, a morte está estabelecida na nossa cidade. Recife carece de tanta coisa. Quem será que Deus quer usar aqui em Recife? Quem será? Hein, irmão? Quem será que Deus quer usar aqui em Recife? Quem será que tem poder e autoridade para tornar as fontes dessa cidade limpas, vivificadas, purificadas, para que a vida de Deus pudesse se estabelecer aqui em nosso meio? De repente a gente pudesse, aqui em Recife, desfrutar um pouquinho do céu. Quem é que tem poder e autoridade para fazer com que as fontes dessa cidade deixem de produzir morte e passem a produzir vida? Quem, irmão? Oi? É Deus, né? É Deus ou não? Obrigado. Tão fácil, né, cara? E a turma não responde, bicho. Mas quando Jesus disse assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão lá e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus disse assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, vão, Jesus está derramando essa autoridade sobre quem? Sobre quem, irmão? Sobre nós, sobre a igreja, sobre o povo de Deus que vive nessa terra, sobre eu e sobre você. Ou de repente, se a gente pudesse pegar Paulo,
Porque quando a gente olha para a grande comissão, fazer discípulos, parece que a nossa mente ela se limita apenas a pensar em evangelizar e fazer discipulado com pessoas que ainda não conhecem a Deus. E é claro que é esse o caminho pelo qual nós proclamamos o evangelho aqui. Mas quando a gente pega Paulo, por exemplo, falando em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, parece que a visão da gente amplia um pouco mais, ou a gente passa a enxergar de fato o que significa a missão de Deus na terra, que diz respeito a nós e diz respeito também a Deus agindo através de nós. Deus agindo em mim, salvando minha vida do poder das trevas e também através de mim nessa terra. E aí Paulo diz lá assim: tudo provém de Deus. O que é que provém de Deus? Tudo quer dizer o quê? A igreja provém de Deus ou não? A saúde provém de Deus ou não? A educação, as escolas provém de Deus ou não? Os políticos, a política, melhor dizendo, provém de Deus ou não? Sim ou não? Sistema econômico, para que a gente possa se sustentar na terra até Jesus voltar, provém de Deus ou não? Ficou mais difícil. O que mais provém de Deus? O pensar, o falar, as línguas, os idiomas, provém de Deus ou não? Então, assim, tudo provém, tudo, absolutamente tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. E diz lá no texto o seguinte, que Ele nos deu o ministério, a vocação, o serviço, que Ele nos deu, a mim e a você, o ministério da reconciliação, de sorte que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, ele diz, e também diz também que nos deu o ministério da reconciliação, de sorte, melhor dizendo, que Deus reconcilia o mundo consigo mesmo por nosso intermédio. Por intermédio de mim, por intermédio de você. Como é que esse negócio acontece na vida prática comum? Às vezes a gente tem uma mania de pensar que a igreja ela faz diferença na terra quando se junta para fazer alguma coisa. Ou então quando a gente se junta para algum movimento, a gente faz diferença na terra. E é verdade que a gente pode fazer diferença nessa terra de Recife, se juntando. Há muitos anos atrás, essa igreja foi muito usada por Deus aqui em Recife, para dar um grito profético a respeito do Recifolia. Você lembra dessa festa, o carnaval fora de época, que acontecia aqui em Recife? Essa igreja foi usada por Deus, através de um movimento chamado Recife Feliz com Jesus, não somente quando faziam um culto no horário que tinha um carnaval, mas também quando se posicionava diante da Assembleia Legislativa, diante da mídia aqui da nossa cidade, a respeito do tipo de coisa que o carnaval trazia para a nossa terra, de vícios, de prostituição, de drogas e tantas outras coisas. É verdade que a gente pode fazer diferença quando a gente se junta, ora e Deus move algum movimento por intermédio da igreja. Mas sabe o que é ainda maior? É quando Deus está enviando a gente para os lugares dessa terra, para as fontes da cidade, para a universidade, onde as crenças e os pressupostos filosóficos estão sendo formados. Quando Deus está enviando você para uma faculdade, onde profissionais estão sendo formados para atuar em diversos ramos e segmentos aqui da cidade. Quando Deus está enviando você e eu para um escritório, para a rua, para morar em algum lugar, em uma vizinhança, quando Deus está enviando a gente para dentro de uma escola, para dentro de um órgão público, para trabalhar em alguma empresa privada, quando Deus está enviando, e à medida que Ele está enviando, estabelecendo sobre nós, que somos o seu povo, seus filhos, a autoridade de Deus para fazer diferença nessa terra.
Muito mais do que quando a gente se junta e faz alguma coisa que vem a mídia, tira foto, filma. Mas é quando na presença de Deus, quando ninguém está vendo, a gente pode proclamar o Evangelho e a gente pode pegar o sal e jogar nessa terra, para que essa terra seja preservada e abençoada pela presença de Deus. O rio sendo curado, e o rio vai passando, e à medida que esse rio curado, cheio de vida, por onde ele passa, ele vai produzindo vida. E a gente pode provar um pouco da vida de Deus, como se o futuro invadisse o nosso presente. Eu me lembro que há muitos anos, foi o meu primeiro estágio, foi no morro, que era chamado Córrego do Curió. Na verdade era um córrego. Eu era estudante de pedagogia na época, e Deus me abriu uma porta para eu fazer parte de um projeto de educação de adultos. Eu acho que era primeiro ou segundo período, e eu entrei nesse negócio. Deus me levou para uma comunidade que tinha um PSF, e tinha um órgão comunitário, tinha um quadro de giz, e umas bancas de madeira assim, bem velhinhas, e um bocado de gente adulta, umas idosas, querendo aprender a ler e escrever. Eu nem sabia, porque eu só estava no primeiro ou segundo período, eu não sabia nem direito a matéria que eu estava ensinando para eles. Mas eu me lembro que eu estou querendo trazer esse exemplo, porque naquela época, às vezes a gente está pregando aqui, porque você é pastor e faz diferença. Deixa eu dizer a você, irmão, que Deus não quer que eu faça diferença aqui, porque eu sou pastor, não é porque eu sou cristão, é porque nós somos cristãos. Eu lembro que lá, à medida que a coisa ia se desenvolvendo, eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu me lembro que lá, quando uma senhora ficou muito doente e não ia para a aula de jeito nenhum, passou mais de uma semana sem ir para a aula, que era todo dia. Eu descia mais de 100 degraus de escada e depois subia para pegar um ônibus e voltar para casa. Aquela senhora passou mais de uma semana sem ir, porque ela estava com um furúnculo que não cicatrizava. Eu fui lá com ela, conversei. Sabe o que aconteceu? Essa mulher foi curada. Eu orei com ela ali. Eu não tenho um dom de cura, não adianta vir aqui para eu orar, não. Porque depois eu orei pela minha avó, ela não foi curada, não. Mas eu orei com aquela mulher ali. Quando eu terminei a oração, que ela foi para casa, no outro dia ela estava na aula, ela disse: quando eu cheguei em casa, o furúnculo abriu e ele sarou. Uma oração é um pouco de sal que está sendo derramado em todos os lugares onde Deus está colocando a gente. Eu tenho visto um bocado de médico assumindo PSF, com um bocado de ideologia terrível, mundanizada, bruxaria. Alguns que só querem ganhar dinheiro. Imagine você que estuda medicina assumir um PSF, com um desejo ardente no coração de ver o reino de Deus invadindo aquele lugar, aquele espaço no qual Deus colocou você. Imagine você quando entrar amanhã no empresarial aqui em Recife, com uma expectativa diferente, querendo ver o reino de Deus invadir aquele empresarial, a glória de Deus, usando você com a coisa mais básica, mais comum que a gente possa ter, seja ela um pouco de sal, seja ela uma oração, seja ela uma palavra de conforto, seja ela um dom, um talento, uma habilidade que você pode ter, qualquer que seja a coisa, mas essa terra sendo abençoada através da presença do povo de Deus aqui. A Bíblia fala em muitos momentos sobre o rio, e é um assunto que eu sou muito apaixonado na Bíblia. Uma vez eu vi o Magrão, goleiro do esporte, paredão do esporte, pregando aqui numa reunião de atletas de Cristo, e ele fez uma pregação em toda a Bíblia sobre a água e sobre o rio de Deus. Eu fui muito abençoado naquela pregação. Penso um negócio que eu gosto, porque quando você abre lá em Gênesis capítulo 2, diz que lá do Jardim do Éden saíam 4 rios. E esses rios saíam por toda a terra e alimentavam.
e abençoava por onde passava. 2 deles conhecidos, o Tigre e o Eufrates. Quando você olha para Ezequiel, capítulo 47, a Bíblia diz que o profeta de Deus foi chamado para olhar lá para o templo de Jerusalém. E lá no templo de Jerusalém saía um rio, e esse rio derramava suas águas para o oriente. E Ezequiel foi chamado para entrar nesse rio, e diz ele que entrou, e as águas ainda no seu tornozelo, entrou mais e as águas chegaram ao seu joelho, entrou mais de forma que ele não podia mais ficar em pé naquele rio, e só conseguiu sair para a margem a nado. E naquela visão, por onde o rio passava, por onde aquele rio passava, a vida se estabelecia, e a terra que era improdutiva, a terra que era seca, a terra que era cheia de sal, passou a produzir vida, lá em Ezequiel capítulo 47. Quando você olha para Apocalipse capítulo 22, na restauração de todas as coisas, diz que lá do trono, lá na presença de Deus, o Monte Sião, lá onde havia, lá naquela cidade, que havia um jardim, e dela saía um rio. E esse rio, juntamente com a presença de Cristo e com a árvore da vida, produzia cura para todas as nações da terra. Sabe de uma coisa? Jesus, ou Deus, não vai mandar um tsunami para abençoar a cidade. Mas esse rio de Deus passa, à medida que ele passa pelo nosso coração, e a partir do nosso coração para a cidade. É como Jesus falou em João no capítulo 7. Diz assim: se crerdes, se você crê em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Rios de água viva. Se crê. Não está falando assim, tem que fazer isso, fazer aquilo, dizendo o seguinte, se você crê, vai fluir do seu coração rios de águas correntes, vivas. E esses rios de águas vivas há de produzir a vida de Deus por onde ele passar. É verdade que a gente não está em Apocalipse ainda. A restauração de todas as coisas não aconteceu. Mas é verdade também que à medida que Deus derrama da sua presença, que o Evangelho enche o nosso coração, é como se a gente pudesse provar na terra um pedacinho do céu. É como se a gente pudesse provar na cidade um pedacinho do céu. À medida que um avivamento profundo, verdadeiro, invade a nossa vida, o nosso coração, não de forma artificial, ou por causa de um movimento ou de outro, ou por causa de um evento, ou de uma animação, ou de uma emoção, mas como um mover do Evangelho, que toca a vida da gente de uma forma que a gente não consegue mais viver em lugar nenhum dessa terra de uma forma diferente, a não ser com fome, com sede, com desejo de ser tocado, e mesmo ser disciplinado por Deus. Que esse avivamento enche o nosso coração, tenha certeza, que há um exército que se levanta, e esse exército se chama igreja, porque não há outro órgão, não há outra instituição que Deus queira usar nessa terra, além do seu povo, que tem o ministério da reconciliação. Não há. Não é a política, não é o fulano, o beltrano, não é quem tem muito dinheiro, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. É aquele povo que é chamado pelo seu nome. É aquele povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E à medida que esse negócio enche o nosso coração, tenha certeza que um exército se levanta, um exército chamado povo de Deus, que está nessa terra, em nome do Senhor dos exércitos, para fazer diferença, de forma viva, prática,
não de forma artificial, não tentando fingir que está tudo bem, e nem de forma dupla, como se a gente pudesse estar diante de Deus, ser aceito, quando estamos vivendo uma vida dupla, quando estamos festejando com o mundo, quando estamos dialogando e abraçando o diabo e suas imoralidades, e ao mesmo tempo estamos cantando e dançando para Jesus. Preste atenção, mas de uma forma íntegra, verdadeira. Quando a gente é quebrantado na presença de Deus, um exército se levanta. Por isso que a Bíblia diz em 1 João: vocês são jovens, fortes, valentes, e não um bando de fracotes, mas um bando de gente forte, valente, porque a palavra de Deus permanece em vós, porque vocês têm vencido, não sido derrotado, mas vencido o maligno. Um exército se levanta, mas esse negócio não é produzido quando a gente diz assim: terça-feira vamos se reunir aqui, que a gente vai fazer isso, a gente vai jogar o sal no canal da Agamenon, a gente vai jogar o sal lá no rio Capibaribe, onde passa o galo da madrugada, a gente vai fazer um culto, traga alguma coisa da sua casa para ser abençoada, a gente vai fazer, não é isso. Mas à medida que Jesus, que é a fonte de água viva, enche o nosso coração, e esse negócio transborda, 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 e à medida que ele transborda, eu vou entrando, e eu acho massa Ezequiel lá naquela visão, porque ele ia entrando mesmo, ele queria ser mergulhado mesmo naquela água, naquele rio, que produzia a vida de Deus, porque o rio de Deus passa, não de forma literal, mas passa, não mais através de uma casa, de um templo único no planeta Terra, mas passa através da casa de Deus, do templo de Deus, do santuário de Deus, que é quem? Quem é o santuário de Deus na Terra? Somos nós. É através desse santuário que o rio de Deus flui para abençoar a terra. Na história da igreja, muitos momentos, muitos, não foram poucos, em que Deus resolveu derramar da sua presença, em que gente orou e buscou a Deus. Russell Shedd, que é muito conhecido aqui no Brasil, participou de um avivamento na sua universidade, e não tinha nada mais ali do que uma reunião de oração. E a reunião de oração não era para pedir uma bênção para Deus, era para pedir Deus, o abençoador. Diz que num certo dia, eles começaram a orar, e aquela reunião que durava 1 hora, durou mais de 24 horas. E as pessoas não conseguiam sair dali. E um jornalista que veio fazer uma matéria com sarcasmo, se converteu. E daquela reunião de oração saíram pastores, missionários, como Russell Shedd. Mas não somente pastores e missionários, médicos, advogados, professores, enfermeiras, engenheiros, tanta gente, que quando é tocado por Deus, não consegue viver de uma forma diferente nessa terra. Daí que Eliseu, veja a postura de Eliseu. Eliseu não é um cara que representa uma pessoa na terra ou um líder somente. Eliseu em Cristo representa todos nós, porque a igreja é a voz profética de Deus aqui nessa terra. Veja Eliseu que, estando lá em Jericó, mesmo por pouco tempo, ao invés de estar ali naquela cidade para apenas se servir dela, porque exatamente esse o pensamento e essa configuração sociológica de uma cidade. Nós vamos até ela porque queremos nos servir dela, por causa dos bens e serviços que ela oferece, por causa das oportunidades que ela oferece. Por isso nós procuramos, e há um movimento na história toda de imigração para grandes cidades, porque nós queremos ser servidos dela, servidos da cidade de Recife, servidos do nosso trabalho, servidos do salário que a gente ganha,
servidos de uma aula de um professor, servidos de um material que a gente tem na internet, servidos de um bom serviço de internet, televisão a cabo dentro de casa, servido e servido. Mas Eliseu, quando estava ali em Jericó, ao invés de buscar ser servido naquela cidade, ele estava com um coração simples, tão simples, que o elemento usado é simples demais. Tão simples que, quando procurado, ele diz para o povo: você vai fazer somente isso. Imagina que aquela turma podia dizer: esse cara é louco, como é que eu vou jogar sal no rio e esse negócio vai acontecer? Mas Eliseu não estava ali também como dizendo assim: eu vim aqui para fazer diferença, eu sou o cara. Eliseu estava na cidade com o coração que é o nosso coração em Cristo. E é nesse coração que se estabelece a vocação profética. O coração é: Deus, faz a tua vontade, usa a minha vida nessa terra. Senhor, usa-me, eu quero ser gasto. Eu não quero estar aqui para ser servido, porque nem o Filho do Homem, nem Jesus, quando esteve aqui conosco, veio para ser servido, mas diz lá que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Eliseu está ali com os ouvidos atentos, o coração atento. E quando é procurado pelos líderes daquela cidade, a palavra de Eliseu é: assim diz o Senhor. Há um Deus soberano, há um Deus que reina sobre todas as coisas, há um Deus que pode mandar chuva sobre o sertão e a gente pode orar por isso ou não? Há um Deus que pode trazer cura sobre a cidade de Recife e a gente pode orar por isso ou não? Há um Deus que pode trazer o céu para a terra, como Isaías no capítulo 64 orou: ah, Senhor, se o Senhor fendesse os céus e descesse e tocasse fogo nesses gravetos, a terra toda é abençoada. É abençoada. E Eliseu, lá em Jericó, quando foi chamado para uma tarefa, para uma pergunta, para um questionamento, para uma necessidade, a postura dele é simples: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas. E diz que não somente as águas ficaram saudáveis, mas a terra, que era estéril, passou a frutificar. Passou a frutificar. Não somente as águas, mas a educação, as escolas de Recife, a saúde, tanto aquela do SUS, que se você já usou sabe como é difícil, até do sistema particular e privado, foram tornadas saudáveis, curadas, porque Deus resolveu trazer um pouquinho do céu para nós. Os juros que pagamos no nosso sistema econômico, que podem ser aliviados quando Deus resolve trazer o céu para nós. A violência de gente que, ao invés de estar com a arma na mão, está com a Bíblia, conhecendo Jesus. De repente a gente está aqui num culto como esse, e Deus invadir aqui esse lugar com a sua glória de uma forma tão forte, que as pessoas que passem aí na frente, ou que vêm bater papo nesse bar, entram, porque são atraídos mesmo pela presença de Deus. Atraídos pela presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? Isso é um negócio que é promovido por homens. Não, não é. Mas a Bíblia diz assim, que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele se deixará achar por nós. A Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus de verdade, o Senhor há de se manifestar. O Senhor há de tocar fogo no meu coração. E à medida que isso acontece, essa terra pode ser abençoada. Eu vi lá em São Paulo, quando estava naquele processo de seca terrível, eu acho que foi o ano passado, não foi? Um grupo de uma igreja foi até as fontes da cidade lá, daqueles grandes reservatórios, que eu não lembro o nome.
E sabe o que fizeram ali? Oraram. Foram para lá orar, para Deus mandar chuva. Quando São Paulo estava pensando e estudando todas as tecnologias viáveis, todos os caminhos humanos viáveis para aquele processo, a turma foi lá orar e a chuva chegou. Não lembro qual foi o país da África em que os cristãos resolveram, eu acho que foi o Quênia. Havia uma montanha lá bem alta, que via toda a cidade. E os cristãos resolveram fazer uma reunião de oração lá, toda manhã. E eles oravam não somente pelas suas causas, dizendo: Senhor, me dá isso, me dá um iPhone 7, me dá um marido, uma esposa, faz esse negócio. Resolve. A turma foi lá para o monte para orar por um avivamento e orar pela cidade. De repente havia milhares e milhares de pessoas, crentes, orando naquela montanha. E tenha certeza que muita coisa aconteceu ali. Muita coisa boa de Deus pode acontecer em Recife, se a gente resolvesse de verdade sair amanhã para servir a Deus aqui na escola, no trabalho, em casa. Se a gente resolvesse amanhã, quando acordar, encher o coração da água da vida, de uma forma que quando a gente vai se relacionar, esse negócio transborda, e pessoas são abençoadas por nosso intermédio, tão somente por causa do Evangelho de Jesus. Mas como é esse negócio? É massa, porque Eliseu está falando de um produto que é o mais simples possível. E parece que é exatamente nessas coisas que são mais simples possível que Deus quer usar a gente mesmo. É um sal, é uma habilidade, é uma palavra, é um ouvido, é um ombro, é uma oração. Mas quando Deus leva a gente e envia a gente para todos os lugares dessa terra, a gente está indo em nome e na autoridade do Senhor Jesus. E a gente está indo dizendo ao Senhor: Deus, usa. Eu não vim aqui só para ganhar dinheiro, não. Eu não estou abrindo esse comércio só para ganhar dinheiro, não. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita, aonde? Nos céus. E nessa oração no Pai Nosso, parece que Jesus está dizendo assim para a gente orar a si mesmo. Dizendo: Senhor, invade essa terra com o céu, para que a gente possa desfrutar da tua presença de uma forma tão poderosa. Ao invés de ficar perdendo tempo entre opinião sobre Trump, sobre Clinton, sobre ocupe ou não ocupe, sobre PT ou não é PT, sobre isso ou sobre aquilo, a gente entender que na verdade o Evangelho não é nenhuma coisa, nem é outro. O Evangelho é uma terceira via. O Evangelho não é a crença que a cidade tem, não são os pressupostos que a cidade tem, mas o Evangelho é a voz de Deus nessa terra. O Evangelho é Deus reconciliando o mundo inteiro consigo, tanto aquele que é concussado, como aquele que está lá preso na Aníbal Bruno porque fez tantas barbaridades, como aquele que é todo certinho, como aquele que a gente conhece ao nosso redor, que nunca iria para uma igreja. Quando eu fui evangelizado foi assim. Um amigo estava numa pelada, jogando futebol, num domingo à tarde. É uma das habilidades que eu tenho, jogar futebol. E aí, esse meu amigo se converteu, e ele estava chamando todo mundo para a igreja. E era essa igreja aqui até. E ele chamou A, B, C, aí me pulou. Chamou assim, 1, 2, 3, aí eu estava assim no meio, aí pulou e chamou os outros. Aí eu disse: eu vou. Mas tu vai nada? O cara nem me chamou para vir para a igreja, miserável. Eu acho que foi por isso que eu disse: eu vou. Porque eu era chato, hoje eu não sou mais. Aí, eu vou.
é aquele cara que é certinho, ou pode ser aquela peste que está ao nosso lado. Mas é numa simples coisa, porque foi através daquele convite que não existiu, que Jesus me salvou. Que Jesus me salvou. Vamos orar? Queria que a gente orasse de uma forma simples, prática mesmo. Por duas coisas. A primeira, o grupo de louvor pode vir aqui para frente já. Primeira coisa é, Senhor, derrama sobre nós um avivamento mesmo. Eu quero, Senhor. Eu quero mais de Ti. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus fala assim para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e vou cear com você. Jesus tem mais a nos dar e a nos oferecer e a nos encher. Você pode orar: Senhor, eu quero ter essa expectativa, esse desejo ardente. Aviva o meu coração, quebranta o meu coração. Mas uma segunda oração muito prática é assim: Senhor, usa a minha vida para trazer vida aos rios dessa cidade, trazer vida às praças dessa cidade, trazer vida às escolas dessa cidade, trazer vida ao trânsito dessa cidade, trazer vida aos meios tecnológicos dessa cidade, trazer vida à saúde pública dessa cidade, trazer vida nos escritórios, nos consultórios, trazer vida no meu prédio. Deus, trazer vida nessa cidade. Senhor, usa. Eu não estou aqui para ser servido, mas para servir. E Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar você. Queria que você ficasse em pé no seu lugar, para a gente orar. Uma coisa simples, não tem nada demais. Mas se você quiser de verdade, queria que você ficasse em pé. E a gente vai orar, e vai clamar ao Senhor. E vai entregar mesmo nossa vida na presença de Deus. Você pode aí de olhos fechados dizer para Deus: Senhor, eu entrego isso. Usa. Talvez seja o seu diploma. Talvez suas habilidades com música. Talvez seja o seu trabalho, o seu carro, a sua casa. Aquele quarto que você tem na sua casa que pode ser uma bênção para pessoas que não têm onde morar. Senhor, eu quero entregar isso. Usa, Senhor, eu quero ser gasto por Ti somente, Jesus. Ó Deus amado, Pai, Senhor, não tem outra coisa que a gente poderia orar aqui, a não ser clamar pela Tua presença, Pai. A não ser clamar que o Senhor invada o nosso coração, a nossa vida. Que a Tua presença, Senhor, invada esses cultos aqui na nossa igreja. Mas também os cultos que prestamos a Ti na nossa casa, no nosso trabalho. Ó Deus, livra o nosso coração do mundanismo e também da sequidão, Senhor, quando a gente vai lidando com aquilo que é missão, aquilo que é evangelho, de uma forma tão artificial, de uma forma tão mascarada. Senhor, quebranta o nosso coração, pesa a Tua mão e vem com o peso da Tua glória mesmo, humilha, disciplina-nos, trata o nosso coração, mas em nome de Jesus, não deixa, Senhor, a gente se perder, não deixa a gente morrer, não deixa o nosso coração se desviar do Senhor, os nossos olhos se desviarem do Senhor. Deus, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, a nossa alma se sentir farta, abastecida, cheia de orgulho e arrogância, mas quebranta o nosso coração e nos humilha, para a gente ter fome, sede do Senhor. Desejo, expectativa. Senhor, venha o Teu reino
Invade, Senhor, a cidade de Recife. Invade a nossa vida com a Tua glória, Senhor, com a Tua presença. E usa a nossa vida, Deus, em nome de Jesus, de forma prática, simples. Usa-nos, Senhor, no poder e na autoridade do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor faça cair por terra toda a artimanha do inimigo na nossa vida, e em nome de Jesus o Senhor faça cair por terra toda a apatia espiritual, toda a morte, cegueira, todo mundanismo, coração dividido. Senhor, em nome de Jesus nós queremos clamar a Ti. Aviva a nossa alma, Senhor, faz algo novo, derrama do Teu vinho sobre odres velhos, quebra a estrutura da nossa alma e invade o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, derrama mais do Teu Espírito, da Tua palavra. Faz um milagre acontecer na nossa casa. Faz um milagre acontecer na nossa vida. Oh Deus, derrama, Senhor, os céus sobre nós, para que a gente possa desfrutar mais do Senhor aqui nessa terra. Ser gasto pelo Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.